nessa manhã para falar aos nossos corações. Glória a Deus. Amém. Obrigada, Jesus. As palmas é para Ele, então pode ser forte, porque Ele merece. Tudo que nós somos vem do Senhor. Ele é a bondade derramada na nossa história. Você pode dizer ao Senhor: obrigada, Jesus. Tudo que eu tenho de bom foi o Senhor que me deu. Então dá um sorriso para quem está do seu lado. Fala: bom dia, que delícia estarmos aqui nessa casa, o lugar do nosso Abba Pai, aquele lugar que Ele separou para mim e para você. Amém? Glória a Deus, gente. E hoje o nosso tema é vasos de honra. O Senhor tem falado ao meu coração esses dias, né? Sobre vaso. Aquilo que o Senhor faz em nós e através de nós. Você sabia que você é um vaso de honra? O Senhor sonhou com você. Ele sonhou com a sua história. Ele te gerou desde o ventre da sua mãe. Então você é amado do Pai. Você é amada do Pai. E como nós precisamos trazer essa certeza e essa convicção para os nossos corações. Vi agora aqui, ó, uma mulher linda, grávida, né? E quando a gente vê assim uma mulher gerando um filho, a gente sabe que ali está um homem, uma mulher sonhando com esse presente, mas quem sonhou primeiro foi o Senhor, né? E Ele fez assim comigo e com você. Antes que papai e mamãe sonhassem com a gente, Ele sonhou comigo, Ele sonhou com você, Ele te desenhou, né? Então você é amado de Deus, é querido do Senhor Jesus. Se tem algo que o Senhor tem falado ao meu coração nesses últimos tempos, é que a gente, como filhos de Deus, nós precisamos ensinar para as pessoas o quanto essas pessoas são amadas, amados de Deus. As pessoas muitas vezes estão tomando decisões ruins, estão naquela história que não deve ser a nossa, deixa a vida me levar, a vida leva eu, porque não se sentem pertencentes a um Senhor, porque não se sente, né, propriedade exclusiva de um Deus poderoso. Se você quer passar uma mensagem evangelística fácil e simples, faça que uma pessoa que se achegue a você se sinta amada de Deus, se sinta pertencente a esse Deus. Isso muda a história de qualquer pessoa. E hoje eu quero ler com vocês sobre isso, vasos de honra, aquilo que Deus sonhou para mim e para você. E nós vamos ler ali em 2 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 20 e 21, está escrito assim: numa grande casa há vasos. Numa grande casa há vasos que não apenas de ouro ou de prata, mas também de madeira e de barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será para vasos de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia! Você tem essa consciência que você é preparado para toda boa obra. Este é o plano de Deus. Que eu e você possamos estar prontos hoje, agora, preparados para toda boa obra que o Senhor vai desenvolver através do seu sim, através da sua entrega, através da sua santificação. E o que é interessante é que aqui ele fala assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado. E aí você pode estar se perguntando: Diana, mas como me santificar do quê? E lá no mesmo capítulo de Timóteo, 2 Timóteo 2, no versículo 19, o versículo anterior, ele explica, ele fala assim: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com essa inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence e afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa outra versão diz assim: Deus conhece os que pertencem a Ele. Afastem-se do mal
todos os que têm Deus como Deus. Eu e você temos uma opção todos os dias de nos afastarmos do mal, porque nós temos Deus como nosso Deus. E dessa forma, uma escolha diária e constante, nós seremos cada dia mais vaso de honra ao Senhor. Nós temos falado aqui na igreja muito sobre testemunho. A pastora tem trazido que os testemunhos glorificam o Senhor, são os milagres do Senhor. E eu quero continuar nessa mesma atmosfera perguntando para você: como está o seu testemunho, meu irmão? Como tem sido a sua história? Será que você tem tido essa consciência hoje, que você escolhe agora se purificar para ser um vaso de honra ao Senhor? E aí no versículo diz assim: útil ao Senhor, preparado para toda boa obra. E talvez você esteja me escutando, esteja falando assim: Diana, eu até quero, mas não consigo. Diana, parece que está distante demais de mim. E eu quero te convidar a tirar esses pensamentos que não são teus e trocar pelos pensamentos que são do Senhor. Porque o Senhor sonhou com você. Então o Senhor, Ele quer que você seja vaso de honra, hoje, agora. E sabe qual é o grande mal, muitas vezes, meu e seu? É que a gente se perde nas pequenas coisas do nosso dia a dia. Um dia eu ouvi uma frase do pastor Márcio Valadão que ele diz assim: ninguém tropeça nas grandes montanhas, porque as grandes montanhas você vê, então você ainda dá tempo de correr. A gente tropeça muitas vezes nas pequenas pedrinhas que estão no meio do caminho. Ah, só isso. Ah, tudo é relevante. Ah, isso pode. É o modernismo. Os princípios do Senhor são inalteráveis. Eles são princípios, é a base para que eu e você possamos andar. Muitas vezes a gente vai brincando com o nosso dia a dia. Nem finge até que não está vendo o pecado que habita em nós. Tem uma frase da pastora Vânia que um dia ela ministrou aqui dizendo: Deus não tem medo do seu pecado. Eu amo essa frase. Porque muitas vezes a gente quer se esconder desse Deus, porque a gente tem vergonha daquilo que a gente fez. Assim como a Rúbia também ministrou aqui hoje na ceia. Mas Deus não tem medo do teu pecado, Ele não tem medo do meu pecado, não se esconde não. Rasga para o Senhor, limpa. Entrega ao Senhor aquilo que tem te afastado de ser o vaso de honra que Ele quer que você seja hoje e agora. Um dia eu aprendi com uma professora querida, Helena Tanuri, e ela deu uma aula para mim e falava coração do artista. E ela falava assim: aprenda a dar nome aos seus pecados. Mas como? Nome aos meus pecados? Porque eu e você muitas vezes, até diante do Senhor, a Bíblia fala que muitas vezes nós oramos de forma hipócrita. Porque a gente tem vergonha de se despir na frente do Senhor. Parece que Deus não sabe de todas as coisas. E a gente vai lá e fala assim: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Generalizado. Meus pecados. Porque a gente tem medo de olhar para dentro de nós. Somos um vaso. Olha para dentro de você hoje. Eu creio que nessa manhã o Senhor quer trazer restauração, cura, libertação, novidades de vida. Mas para isso eu e você precisamos ter coragem de olhar para dentro de nós. E quando nós olhamos para dentro de nós nos deparamos com um pecado que muitas vezes a gente não acredita que está aqui dentro. Como dar nome aos meus pecados? Você passou por uma situação e de repente aquilo acendeu uma inveja tão grande no seu coração. Não, mas eu sou crente há muito tempo. Acha que eu sou invejoso? Não. Orgulhoso? Não, eu não sou uma pessoa orgulhosa. Mas aí quando você vai orar, você fala: Senhor, perdoa os meus pecados. Você não pega nele. Pega nele. Você ajoelha diante do Senhor e fala: Senhor, me perdoa pelo meu coração invejoso. Senhor, me perdoa pelo orgulho que habita em mim, que eu não consigo me render a Ti quando eu preciso me render. Senhor, me perdoa porque eu olhei com um olhar impuro para aquela mulher que trabalha do meu lado. Senhor, me perdoa porque eu menti ontem.
Eu menti, Senhor. Entende o que é dar nome para o pecado? É você se confrontar mesmo com aquilo que habita em você. Sabe por que os vasos eram feitos? Hoje a gente não usa muito isso, né, gente? Mas naquela época os vasos eram feitos para armazenar algo. E aqui está falando que existia vasos de honra e vaso de desonra. E quando você vai estudar naquele contexto, por que eles faziam os vasos de barro e o que eles colocavam dentro? Um vaso precioso de honra, eles colocavam, por exemplo, azeite. Sabe qual é a simbologia do azeite na Bíblia? A presença do Espírito Santo de Deus. Eles colocavam moedas, porque era a riqueza deles, não tinham banco naquela época. Então a riqueza de uma família, de uma casa, era depositado num vaso. E esse vaso se tornava vaso de honra. Era guardado num lugar especial da casa, protegido. Bom dia, vaso de honra. Dentro de você tem riqueza. Dentro de você tem poder de Deus. Dentro de você tem o Espírito Santo. Dentro de você tem dinheiro, tem poder é do Senhor. E você, sabe onde Deus quer te colocar? Em lugares altos, sim. Separado, cuidado, guardado. Esse homem que esteve aqui falando da oferta, esse homem lindo, maravilhoso, é o meu marido. E quando ele começou a conhecer o Senhor, um dia a gente saindo dessa igreja, num carro, indo embora, depois de uma ministração aqui na casa de oração, ele olhou para mim tão emocionado e disse assim: meu amor, a cada dia mais que eu conheço esse Deus, eu sinto como se eu estivesse entrando numa redoma de vidro, como se eu tivesse protegido e cuidado de forma tão especial como eu nunca me senti antes. É isso, é esse vaso protegido, cuidado, guardado, amado, separado, colocado em lugares de honra. É isso que Deus tem para você, meu querido. Não se contente com menos, não se contente com pouco. A gente muitas vezes tem aceitado os pratos de lentilha desse mundo, tem enchido a pança, a banha, a barriga mesmo, comido tudo isso e achando que o melhor não é. Isso é engano do diabo. Te faz feliz hoje, mas acaba com a sua vida amanhã. O momento hoje destrói a eternidade que Deus tem para você, de paz, de alegria, de sossego. Mas o Senhor tem restauração. Se você até hoje comeu esses pratos de lentilha, comeu esses pratos do engano, você está no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, porque hoje o Senhor quer te chamar. Vem ser vaso de honra, vem ser vaso de honra. E eu falei onde é que fica o vaso de honra. Mas aqui na Bíblia fala que tem os vasos de desonra. E quando você vai estudar, eu achei isso tão forte. Descobri estudando agora. Alguns vasos que eles começavam a ver que eram vasos de desonra. Naquele contexto ali, eles começavam a fazer esse vaso de lixeira. Dentro desse vaso, eles depositavam lixo, tudo que não prestava. E esse vaso era colocado nos piores ambientes da casa, porque ele passava a ser um vaso de desonra. Oh, meu amado irmão, minha irmã, se você tem se sentido esse vaso escondido no pior ambiente da casa, talvez dentro de você está cheio de lixo. Eu quero te dizer, muda essa história hoje. Toma uma decisão hoje e muda isso agora. Porque nesse mesmo versículo que eu li para você, diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, sou eu e você. Aqui está dizendo livre-arbítrio. Vem, você quer ser vaso de honra? O papai, o Abba Pai, está dizendo: vem, eu mudo a tua história. Eu jogo no mar do esquecimento os teus pecados e eu escrevo uma nova história para você. Eu te entrego um novo caminho, eu te entrego novas vestes, eu te entrego sandálias novas. Gente, isso é tão verdadeiro, que eu vou provar isso para vocês na Bíblia. Jeremias 18,
do versículo 1 ao versículo 6. Olha como é lindo o amor de Deus por mim e por você. Jeremias 18, 1, 6 diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Quem estava falando, gente? O Senhor. E o Senhor diz assim: vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Oleiro é Deus. O oleiro está disposto a me moldar e a te moldar, fazendo um outro vaso de acordo com a vontade do Pai. E aí continua: então o Senhor dirigiu-se a palavra: ó comunidade, casa de oração, ó comunidade, casa de oração, será que eu não posso agir com vocês como eu fiz com o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de oração. Eu e você somos barro na mão do oleiro. A gente pode correr para a casa do oleiro. Deixa ele fazer o vaso de novo. Pode fazer, Senhor. E sabe o que é lindo? O Senhor não tem alegria que nenhum se perca. E Ele nos ensina que Ele mesmo perdoa 70 vezes 7, se necessário for. Talvez hoje você seja um vaso entupido com lixo, porque você não tem conseguido perdoar. Mas eu quero te dizer, o Senhor já te perdoou. Se perdoa também. Se perdoa também. E quando a gente começa a desejar ser um vaso de honra, eu quero trazer algumas informações importantes. Diana, é fácil? Eu estou com a vida, eu estou aqui me sentindo um vaso, e agora eu descobri que eu sou um vaso, que estou cheio de lixo, que estou cheio de coisas ruins, estou sendo um vaso de desonra, mas eu quero sair dessa posição e eu quero ser um vaso de honra. É fácil? É não. Mentira se a gente falar que é fácil. Mas tem uma novidade nisso tudo. É possível. É possível. Porque na Bíblia o Senhor nos garante que o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, sabe o que Ele é? Ele é o meu ajudador e o teu ajudador. E esse ajudador lá no original quer dizer assim: pega firme com você para trabalhar em algo. Você não está sozinho, eu não estou sozinha. Ele vai pegar firme com você. Esse pecado que você acha que é impossível, deixa o Espírito Santo pegar firme com você. Deixa o Espírito Santo limpar, tirar essa sujeira que tem entulhado você e trazer as riquezas do Senhor. Troca, faz a troca nessa manhã. Você sabe que o Espírito Santo está te chamando a trocar. Cada um de nós temos alguma troca a fazer. E é uma escolha. Com honestidade, chegarmos a Deus e entregar isso ao Senhor e dizer: papai, papai, não dou conta não. Me ajuda aqui, me liberta disso. E como a gente tem aprendido aqui na nossa igreja, a transformação é de dentro para fora. Quanto mais honestidade houver em você, mais limpeza vai haver do Espírito Santo de Deus. E quando você escolhe ser um vaso de honra e ser útil ao Senhor para toda boa obra, tem algo que está incluso no pacote: desagradar algumas pessoas. A gente muitas vezes não dá conta de desagradar o outro. E sabe por que muitas vezes eu e você não damos conta de desagradar o outro? Porque a gente se preocupa muito mais com o que o outro pensa a nosso respeito do que o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é a nossa companhia. Ele está conosco, ele é real, é uma pessoa. Muitas vezes a gente não faz alguma coisa: isso eu não vou falar na frente da pastora, isso eu não vou fazer na frente do meu marido não, isso eu não vou fazer na frente da minha mãe.
Mas você faz, escondido. Quem está vendo? O Espírito Santo. Você acha que está escondendo de quem? O Espírito Santo está vendo. E eu escrevendo isso, me veio tão claramente uma experiência que eu vivi com o Senhor há muitos anos atrás. Na verdade, há 11 anos atrás. Eu era gerente de hotéis em Fortaleza, morava em Fortaleza. Estava no topo da minha carreira. E o Senhor começou a mudar o meu coração. Eu já era crente, trabalhando muito na minha igreja, servindo muito, mas sendo gerente de hotel. Me dividia, as solteiras cuidem das coisas do Senhor. E eu me dividia muito com o meu trabalho e com a minha igreja. E aí o Senhor começou a mudar o meu coração e dizer assim: filha, eu tenho um novo caminho para você. Ah, Diana, você estava com algum problema naquela época? Não. Para a glória de Deus, eu estava com o melhor salário da minha vida, estava muito bem na minha igreja, estava muito bem na minha vida emocional, pessoal, estava tudo muito lindo. Mas quem disse que para Deus te dar algo muito bom, Ele tem que te tirar do pior? Talvez hoje você tenha algo muito bom, mas Deus quer te dar algo muito melhor. E a gente é tão apegado às coisas desse mundo que a gente não tem coragem de largar, mesmo ouvindo a voz do Senhor. E foi isso que eu estava vivendo. Eu estava tão bem. E o Senhor falando assim para mim: filha, larga tudo isso. Deixa eu te mostrar uma nova história que eu tenho para você, que eu escrevi para você. E eu vou ser muito honesta com vocês. Quando eu comecei a ouvir aquele sussurro, aquela doce voz do Espírito Santo de Deus, o primeiro pensamento que veio ao meu coração foi: eu não. Largar tudo para ser missionária, para viver essa experiência? Vão dizer o que de mim? Sempre fui tão equilibrada, sempre fui uma pessoa bem na fita. Se eu fizer isso, o que as pessoas vão falar a meu respeito? E eu menosprezava a voz de Deus. E isso não foi um dia não, gente. Isso começou em fevereiro. E eu só tive coragem de romper e viver o que Deus tinha para mim em setembro. E cada vez que eu ia orar, a doce voz do Senhor falava: filha, é com você. E eu falava: comigo não. Tem mais gente crente lá na igreja do que eu. Eu sou nova convertida, não mexe comigo não, papai. E o que vão falar a meu respeito? E eu nunca esqueço que em agosto eu fui para um culto. E quando eu me ajoelhei e comecei a adorar o Senhor, eu tive tanta vergonha do Senhor. Eu tive tanta vergonha do Senhor, porque eu disse para Ele: Senhor, até hoje, eu estou tão preocupado que vão falar de mim. Mas eu não estou preocupado com o que o Senhor quer comigo. Por que, Senhor? Que eu estou dando ouvido ao que as pessoas vão falar de mim. E eu não estou preocupada com aquilo que o Senhor está falando de mim. E eu chorei tanto naquela noite. Eu pedi tanto perdão ao Senhor. E eu me levantei e eu disse: Senhor, nunca mais o homem vai me parar. Nunca mais as pessoas vão me parar de viver aquilo que o Senhor tem para mim. E eu digo para vocês que eu me levantei, pedi demissão. E quando eu pedi demissão de 13 anos de emprego, e eu fui viver o que o Senhor tinha para mim, eu fui chamada de louca. Eu fui chamada de: ela não está bem, ela está doente. As pessoas chegavam para mim, um dos meus diretores, depois ele pediu perdão, mas ele chegou para mim e disse assim, e eu já perdoei, é só para vocês entenderem o contexto: você é louca, você está acabando com a sua vida, você vai ser uma pendente de hoje em diante. Eu falei: não, eu respeito que o Senhor pense isso de mim, porque Jesus não falou com você, Ele falou comigo. E o Jesus que falou comigo, Ele disse para mim: nada vai te faltar, filha amada. Nada vai te faltar. E foi um tempo na minha vida que eu aprendi a viver na escassez e na fartura. Mas eu digo para vocês: nada nunca me faltou. Porque aquele que fala é fiel para cumprir. A obra é dele, a vontade é dele. E eu e você somos o quê? Vaso na mão do oleiro.
Oh! Eu digo para vocês que a minha história foi transformada quando eu escolhi ouvir a voz do Senhor e desagradar até as pessoas que eu mais amava. Gente, não porque as pessoas queriam o meu mal, mas é porque as pessoas me amavam tanto que elas não entendiam aquela escolha absurda que eu estava fazendo. Trocar o seguro, o confortável, o bom pelo nada no dia seguinte. E eu vivi isso de verdade. E as pessoas se frustravam comigo. O olhar dos meus parentes mudaram para mim. Eu chegava muitas vezes numa reunião de família e eu era a gerente, que foi gerente com 25 anos, que conquistou isso ou aquilo. E depois eu chegava e a pessoa e as tias olhavam para mim e diziam assim: tá tudo bem? Como é que você está vivendo? Você está desempregada? Você tem salário lá na igreja? Como é que está sendo isso? Só que, gente, o transformar do Senhor, quando a gente escuta a voz de Deus, quando a gente fala: eis-me aqui, Senhor, eu quero silenciar os ruídos deste mundo e ouvir a voz do meu Abba Pai. Está incluso nesse pacote desagradar algumas pessoas, até porque essas pessoas, até por nos amar demais, acham que sabem mais do que o nosso Pai. E é nessa hora que você tem que estar firme com o Senhor e dizer para Ele: eu sei quem me chamou, eu sei quem olha por mim. Nos momentos mais difíceis financeiramente para mim, os hotéis, eu estava morando em Belo Horizonte nessa época, os hotéis me ligavam e diziam assim: volte e escolha o teu salário, nós vamos pagar o que você quer. E eu agradecia elegantemente, desligava o telefone e me ajoelhava e ia orar. Satanás, cala sua boca. Cala sua boca, porque o meu Deus não é um Deus de brincadeira, não. Eu não tenho dinheiro hoje, não. Mas eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Deus não brinca com a sua história. Deus não brinca com a minha história. Deus queria desentulhar a Diana. Talvez achando que a vida dela estava maravilhosa, mas tinha tanta coisa para Ele tirar de dentro de mim. Deus não tem alegria em me fazer sofrer, ou te fazer sofrer, te levar no deserto, mas Ele tem alegria de me fazer um vaso de honra, e vou te fazer um vaso de honra. E muitas vezes é nesses momentos de dor, de dificuldade, que a gente se confronta com aquilo que nós somos, com aquilo que nós temos. Eu sempre fui uma pessoa de muitas amizades, de ter pessoas muito fiéis ao meu lado, e sempre acreditei tanto nisso. E uma vez lá no seminário, o Senhor me confrontou e disse: você está com inveja, filha. Eu falei: nossa, eu nunca tive isso. E eu fui orar e eu comecei a ver a podridão do meu coração. Gente, essas raízes entrou na nossa vida com o pecado original e habita aqui. Eu não fui curada só em 2018, 2008, 2009, não. Hoje eu preciso de cura. Sabe por quê? Porque eu e você somos feitos dessa carne aqui, ó, desse vaso de barro. E nesse vaso de barro não tem nada muito bom, não. E tem um versículo que diz para mim e para você claramente o que a gente precisa colocar nesse vaso. 2 Coríntios 4, do 7 ao 10 diz assim: mas temos esse tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Cristo, para que a vida de Jesus seja revelada em nosso corpo. Olha como isso é verdadeiro. Eu não tenho nada em mim de bom, mas quando eu entendo que Deus me fez, Ele é o oleiro, eu sou o vaso, e eu escolho me afastar do mal e dizer: enche, Senhor, com as tuas riquezas, com o teu azeite do Espírito Santo, porque eu entendo que tudo que tem em mim provém de Deus. Tudo que tem em mim vem das mãos do meu Senhor. Para quê? Para que Jesus seja revelado através de mim.
Você entende como é possível? É possível você dar bom testemunho. E eu não estou falando aqui de perfeição, gente. Eu estou falando aqui de submissão. Eu ir para um patamar de perfeição é pesado demais. A gente não dá conta, não. E Jesus não quer isso para mim e para você, porque Ele mesmo fala: troca os fardos pesados pelos meus que são leves e suaves. Mas quando eu entendo que eu tenho que me submeter a esse Deus, escolher pelo bem, não pelo mal, dia após dia, a minha face vai mudando. Dia após dia, a minha fala vai mudando. Quem já passou pela conversão do Senhor e as pessoas falam assim: nossa, você não fala mais como você falava antes. Nossa, você não faz mais isso. E muitas pessoas podem pensar até que é um gesso que moldou você. Não, é de dentro para fora. É a pureza do Espírito Santo jogando fora os entulhos e fazendo você ser um vaso de honra. E nessa hora, eu e você precisamos nos lembrar simplesmente de uma coisa: toda honra, toda glória, todo louvor provém do Senhor. É para Ele. Ele é a essência dentro de nós. E eu acho tão lindo que nos confirma que nós não estamos sós, que nós podemos acreditar nessa verdade revelada na palavra de Deus. Porque diz assim em João 14, 16 a 18, diz assim: e eu roguei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fiquem convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vem nem o conhecem, mas vós o conheceis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Uma boa notícia para você, vaso de honra: você não está só. O Espírito Santo trabalha em seu favor. O Espírito Santo opera em você milagres e maravilhas. Basta você querer. Aí está o nosso livre-arbítrio. Diana, eu não quero porque eu acho que eu não dou conta. Sozinho você não dá conta mesmo não. Mas chama o seu parceiro, chama o seu ajudador, chama o seu advogado, chama o seu consolador e deixa ele ir com você. É de passo em passo, de glória em glória. Sabe o que significa quando a gente fala de fé em fé, de glória em glória? Ali ele está falando como um espelho. Quer dizer, Diana, que cada passo que eu dou, de fé em fé, de glória em glória, o que acontece? É a glória do Senhor sendo refletida na minha face, para que todos possam ver que eu sou do Senhor. É a face de Jesus sendo refletida em nós. É a vontade de Jesus prevalecendo em nós. Hoje foi difícil, meu querido. Foi um passinho que você deu, mas não desista. Permaneça. Permaneça. Escorregou, caiu. Permaneça. Ele te ama. Jesus te ama. E Ele não desiste de você. Permaneça. Talvez você entrou aqui nessa manhã dizendo assim: última chance. Não aguento mais religião. Não aguento mais igreja. Não quero mais nada. Tá difícil aqui? Lá fora tá pior ainda. Permaneça. É a casa do Pai. É a casa do Pai. E falando nisso, me vem uma outra experiência que eu vivi com o Senhor. Eu era muito católica e eu me converti em 2007. Essa história toda de eu viver uma experiência com Deus como missionária foi 2008, 2009. E eu fui para um seminário. E a minha família é sempre muito católica. E aí quando você se converte, você pensa o quê? Eu vou entrar na igreja, um bando de santo, né? Ai, todo mundo apaixonado por Jesus. Ali é todo mundo santo, lindo. E aí eu cheguei no seminário. 80% da minha sala eram filhos de pastores. E eu falei, meu Deus, que coisa linda. Essa sala aqui vai ser uma bênção. E aí eu comecei a passar um dia, 2 dias, foram 2 anos. E lá nós dividíamos quarto, dividia manhã, tarde, noite, de madrugada, dividia tudo. E eu comecei a me deparar com coisas
que eu não via nas minhas amigas, que não eram crentes, que eu não via de repente na minha família, que a grande maioria não era crente. E um dia eu fui falar com Deus. Eu falei: Senhor, não estou entendendo não. O Senhor me trouxe para um lugar que eu achava que era um pedacinho do céu, achando que estava um monte de santo do meu lado, e eu querendo ser mais santa. E eu me deparo com mentiras. Eu me deparo com pessoas que não honram as suas palavras. Eu me deparo com tantas coisas ruins. E o Senhor falou assim para mim: filha, assim como um ferro afia outro ferro, eu vou te afiar aqui dentro. Filha, a minha igreja está doente, mas eu peço a você, ame ela do jeito que eu amo. Você está frustrado? Talvez aqui na igreja, ou com outra coisa lá fora, e isso está te deixando: não quero mais igreja, não quero mais religião. Ou, permaneça, fica aqui. Deixa o Espírito Santo de Deus usar outras pessoas para afiar a sua vida. Porque é um ferro afiando outro ferro. E é aqui que nós vamos ser curados. Aqui que nós seremos transformados. Aqui que nós seremos transformados em vaso talvez de desonra para vaso de honra. E muitas vezes quando nós vemos o mal no outro, é porque esse mal está tão latente em mim e em você. A minha oração é que o Senhor muitas vezes encontre em mim, e eu faço essa oração sobre as nossas vidas hoje, encontre em mim um coração de verdadeira adoradora, que usa menos a sua justiça própria, que usa menos o seu achômetro e usa mais do Senhor. Eu amei a palavra que a pastora Vânia ministrou domingo passado aqui. Teve uma hora que ela disse com tanta profundidade, que nesse lugar a oração dela e do pastor Marcos é: menos de nós e mais de ti. A oração dele sobre toda a liderança dessa igreja: menos dos líderes e mais do Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Menos de nós e mais de ti, Senhor. Menos de nós e mais de ti, Senhor. Porque quando eu acho que eu dou conta, que eu posso alguma coisa, automaticamente eu vou me transformando nesse vaso de desonra, com o meu orgulho, com as minhas vaidades, com aquilo que eu sou melhor do que o outro. Não, se esvazia disso e vem se encher com as riquezas celestiais: perdão, amor, graça, mansidão, sabedoria, temor a Deus, submissão ao Espírito Santo. E automaticamente seremos vaso de honra. Sabe por que eu falo automaticamente? Porque nós somos criados para isso. Um peixe foi criado para nadar. Coloca o peixe na água, ele vai embora. Então não se engane. Você foi criado pela mão do oleiro para ser vaso de honra. E ele te diz nessa manhã: se preciso for, eu faço de novo. Eu faço de novo. Eu faço de novo. Eu faço de novo. Mas eu não desisto de você. Eu não desisto de você. Eu quero te convidar a ficar em pé agora. E eu quero te convidar a você olhar para o seu coração e perguntar ao Espírito Santo de Deus: mostra, Espírito Santo, o que não tem me deixado ser vaso de riqueza, vaso cheio do Espírito Santo. Mostra para mim, Espírito Santo, porque hoje eu escolho quebrar esse vaso aos teus pés, me lançar aos teus pés com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, porque hoje eu saio daqui diferente, como vaso de honra.